Graça e paz, meus irmãos. Momento de devocional. Tome a sua Bíblia no Salmo 55, o versículo 17. Vamos ao texto. À tarde e pela manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Amados irmãos, vocês já foram traídos? Obviamente que sim. A vida muitas vezes passa por esses períodos em que nós somos chamados a refletir sobre as pessoas que estão ao nosso lado. Por que eu fiz esta pergunta para vocês? Porque o contexto histórico deste salmo está ligado à traição. E a traição dói porque ela é ocasionada por pessoas que nós amamos. Davi escreveu este salmo provavelmente no período da rebelião de Absalão, e Absalão era seu filho. Essa história está narrada em 2 Samuel, no capítulo 15 ao capítulo 17. Nessa época, um dos conselheiros mais sábios e próximos de Davi, de nome Aitofel, se voltou contra ele e passou a apoiar Absalão. Então veja, o seu melhor amigo, Aitofel, conselheiro, se virou contra Davi. E seu filho também se virou contra Davi, se uniram. Até existe uma frase que diz: os inimigos dos meus inimigos são meus amigos. E ali, Absalão e Aitofel se unem. Davi, profundamente ferido, não estava apenas enfrentando uma conspiração política, um trabalho para tirá-lo do trono, mas também a traição de um amigo de confiança, alguém com quem ele orava, alguém com quem ele caminhava, alguém com quem ele frequentava a casa de Deus, como diz o versículo 12, o versículo 14 do Salmo 55. A traição dói porque ela vem de pessoas que nós, ao longo da vida, construímos laços, compartilhamos segredos, intimidade, depositamos confiança. O salmista Davi, ele nos ensina aqui, neste pequeno versículo, a constância na oração. Veja que quando Davi se vê decepcionado com seu filho, que agora está o perseguindo para roubar o trono, veja quando ele se vê sozinho, traído pelo seu amigo Aitofel, ele recorre àquela voz que sempre esteve com ele nas malhadas, a voz do Supremo Pastor, a voz do nosso Deus Pai, pois ele é o Supremo Pastor. Nos momentos de dificuldade de Davi, Davi voltou a falar com aquele que sempre esteve ao lado dele. Sempre esteve ao lado dele. Mesmo num cenário de dificuldade, mesmo num cenário de traição, Davi manteve a sua constância na oração. O versículo tema deste devocional diz: à tarde e pela manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Só clama aquele que está necessitado. Agora, esse versículo tem algo muito interessante. Ele diz: orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Mais do que falar, a melhor coisa é ser ouvido. E também ser ouvido para alguém. Muitas pessoas estão cometendo suicídio por não ser ouvidas. Mais do que ter voz, nós precisamos ser ouvidos. Nós precisamos de alguém que ouça o que estamos falando sem nos julgar. Às vezes nós temos um problema, e se nós não tomarmos cuidado,
nós podemos levar este problema até mesmo para a igreja, para os gabinetes pastorais. A ânsia em querer falar no momento que é apenas para ouvir. E eu acho muito bonito esse versículo, porque Davi deixa claro que não importa o horário a qual ele recorra ao Senhor, a qual ele clame ao Senhor, seja à tarde, seja pela manhã ou seja meio-dia, ele ouvirá a minha voz. O Senhor ouve. Nós servimos um Deus relacional. Nós servimos um Deus que podemos servi-lo através dos nossos sentidos. Aqui Davi fala, com a certeza que Deus está o ouvindo. Torno a dizer, não há coisa melhor do que ser ouvido e, em determinados momentos, ser ouvido para alguém. A certeza, irmãos, de que estamos falando e alguém está ouvindo, está dando crédito ao que estamos dizendo. Davi aqui não se limitou, mesmo passando por tamanhas dificuldades. Ele não limitou o seu diálogo com Deus. E para ser diálogo, um precisa falar e o outro precisa ouvir. Às vezes as nossas orações se tornaram verdadeiros monólogos, onde só falamos e não escutamos. Oração não é monólogo, oração é diálogo. Davi, mesmo em meio à perseguição, insiste no diálogo com Deus, porque é um momento específico. Ele faz em todo tempo, de manhã, meio-dia, à tarde. Essa prática mostra dependência, mostra disciplina espiritual, mostra intimidade com o Senhor. Então, irmãos, a lição central é que a oração deve ser um estilo de vida, não apenas uma reação a momentos difíceis. Eu digo que muitas vezes a nossa oração é conduzida pela circunstância. Ou seja, qual é o motivo da sua oração? Quais são os motivos que têm lhe convidado a orar? Será que só oramos quando estamos sendo perseguidos? Será que só oramos quando vemos algo de valor importante para nós sendo ameaçado? Será que as nossas orações têm sido apenas para agradecer? Ou será que as nossas orações têm sido conduzidas pela circunstância? Davi fez da oração um estilo de vida. Mesmo quando Absalão queria roubar o seu trono, e é importante dizer que sobre a cabeça de Davi não foi colocado uma coroa primeira, mas foi colocado uma unção. A coroa, irmãos, ela cai, ela amassa, ela oxida, as pessoas querem roubar, como Absalão agora queria tomar o trono. E não foi o primeiro filho, não, que quis reinar no lugar dele, viu? Mas uma unção sobre a nossa vida ninguém consegue roubar. Então veja que antes de Davi sentar ao trono, Deus o ungiu. Deus o ungiu. E unção ninguém rouba, irmãos. Havia uma unção sobre a vida de Davi que não havia sobre a vida de Absalão. Enquanto muitas pessoas estão correndo atrás do trono, nós precisamos correr atrás das coisas de Deus, irmãos. As coisas de Deus são perenes. As coisas de Deus são eternas. Então, irmãos, quando cultivamos essa comunhão contínua, a oração, nós experimentamos paz, mesmo em meio à angústia, porque sabemos que Deus nos ouve para sempre. E quais os pontos nós podemos aplicar no nosso dia? Primeiro, comece o dia orando. Comece o dia orando. Apresente seus planos, busque direção. É o que diz 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. Segundo ponto, ore ao meio-dia, faça uma pausa para agradecer. Nesse mundo onde tudo é para ontem, nesse mundo onde estamos sempre correndo, estamos sendo reféns do nosso próprio tempo. Faça uma pausa, pare, contemple, agradeça. Peça que o Senhor no meio do dia renove as suas forças.
E terceiro e último ponto, termine o dia também orando. E orar é mostrar que você é dependente. E é muito significativa essa oração no final do dia, pois você agradece por tudo que o Senhor fez. Agradeça até pelos planos, que não saiu conforme o teu querer, mas que de alguma forma saiu conforme o querer de Deus para a tua vida. Rompa esse costume da oração ser circunstancial. Só vou orar se tudo for bem. Só vou agradecer se tudo for bem. Não. Reconheça que até no não de Deus há cuidado dele para as nossas vidas. Então termine o dia orando, agradecendo. Entregue as preocupações do dia vindouro e descanse na presença de Deus. A oração nos adequa à vontade de Deus. E se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, irmãos, descanse nessa presença, descanse nessa vontade. Com o tempo, essa prática cria uma rotina espiritual que é saudável, que molda o coração, que traz sensibilidade, que, sobretudo, nos ajuda a discernir a voz do Espírito Santo. Mesmo nos dias corridos, uma breve oração sincera mantém o coração alinhado com o céu. Como anda o seu alinhamento? Eu vejo pessoas falando, eu levei o carro para alinhar. Você já teve a experiência de dirigir um carro desalinhado? Por mais que você olhe o volante, por mais que a sua vista ateste que o volante está reto, você sente o carro jogando você ou para a direita ou para a esquerda, às vezes de forma abrupta, de surpresa, te joga ou para a direita ou para a esquerda, por mais que você veja que o volante está reto. Tem muitas pessoas vivendo desta forma, achando que está andando numa linha reta. Não, mas o que está oculto precisa ser alinhado. E qual é a forma de nós alinharmos nosso coração com Deus, alinharmos as nossas expectativas com o céu? Através da oração. Parece que estamos alinhados, mas por dentro estamos tortos, precisando de revisão, precisando que alguém venha nos alinhar. Então hoje, para o dia de hoje, alinhe as suas expectativas com o céu. Talvez para o dia de hoje, você já fez todas as suas tarefas, mas já alinhou essas tarefas com o céu? Fica aí a pergunta. E torno a citar o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Salmo 5, versículo 3. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Ore, descanse e confie. 3 coisas que precisamos aprender. Ore, descanse e confie. Ore, descanse no Senhor e confie que no tempo dele ele agirá da forma dele e o que ele fizer é o melhor para a nossa vida. Daniel capítulo 6, versículo 10. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante de seu Deus. Daniel aqui agradeceu a Deus sob o risco de ser jogado em uma caverna de leões. Daniel ainda nem foi preso e nem foi libertado. Nós sabemos o final da história. Daniel é jogado na cova dos leões e é libertado pelo Senhor. Mas veja a oração de Daniel. Não é, ó Deus, me livra da cova. Ó Deus, me livra do sofrimento. Ó Deus, me livra daqueles que estão me perseguindo. Ó Deus, me livra dos traidores. Não, a oração aqui de Daniel foi graças. Te dou graças, ó Pai. A gratidão antecede o milagre. Amém, irmãos? Irmãos, a constância na oração não muda apenas as circunstâncias. Muda o coração de quem ora. Quando você fala com Deus em todos os momentos do dia, aprende a ver Deus em todos os momentos do dia.
Vamos orar? Pai querido, graças te damos por mais um dia, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que até aqui tem nos acompanhado. Senhor, nós não estamos blindados de passar por traições, por momentos de dificuldades, assim como Davi passou. E também não estamos blindados de uma vida longe da tua presença. Por isso nos ajude, ó Deus. Pai, como é bom saber que estamos sendo ouvidos por alguém, Senhor. Mesmo, ó Pai, que estejamos passando por momentos de luta, de dificuldade, de solitude, até mesmo, Pai, solidão. Pai, que a nossa voz sempre esteja em direção a Ti, que o nosso coração sempre esteja em oração a Ti, Pai, pois certamente o Senhor nos ouve. É o que nós oramos, agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.